E hoje tem muqueca de política, Gilson. E aí, Paulo, vamos falar hoje sobre mobilização, cara? O tempero hoje é mobilização. Eu gosto bastante. Quero saber fazer melhor mobilização. E aí a gente tem uma pessoa aqui que... Aprender um pouquinho, porque às vezes não adianta a gente fazer um baita no trabalho aqui se você não tiver a mobilização e envolver quem tá do lado de lá. Às vezes a gente pode querer fazer mágica aqui, mas se não tiver o povo de lá entendendo, as pessoas de lá entendendo, esquece. E aí a gente trouxe uma pessoa que sabe fazer essa mágica. Sabe fazer o barulho. E aí, Silvana, Colocar o tempero, eu diria. seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite de vocês. E vamos ver, né, o que a gente desembola aqui do papo. Digamos que vamos dar uma temperada melhor, daquela que dá o resultado quando ferve o molho. E a gente aqui tem recebido bons entrevistados e que servem insights sempre muito quentes. Então eu acho que hoje não vai ser diferente. Vamos arrancar umas dicas de ouro com ela. Eu aí. preciso. Eu acho que vai ser um pouco difícil. Eu mas já a gente trouxe vai arrancar até- as dicas eu já- de ouro, porque ela tá falando que não, eu só vou entregar a dica de ouro se a gente conversar no zap e pedir o contrato. Aí eu, peraí. A dica de ouro é depois. Eu tô aqui com o meu bloco de notas aberto, que hoje é dia de fazer anotação. Hoje a gente tirar as minhas dúvidas. Pois é. Me conte uma coisa, Silvana. É o WhatsApp mesmo hoje a maior ferramenta de mobilização ou existe muito mais outras estratégias que a gente pode estar usando? Hoje tudo é zap. Se o WhatsApp parar de funcionar no Brasil amanhã, como é que a gente vai fazer isso? Bom, Paulo, as pessoas criaram essa ideia pela facilidade, né, de utilizar o WhatsApp, de fato, de ser o meio de comunicação, de interação mais eficiente que nós temos hoje. Mas a mobilização ela não se restringe somente ao WhatsApp, até porque a mobilização ela é o resultado de uma ação, né, do relacionamento com pessoas. Então, o relacionamento com pessoas ele não se restringe hoje somente ao online. O offline ainda demanda muito e é esse que a gente não pode esquecer. Agora, o WhatsApp facilita. O WhatsApp faz a gente, por exemplo, chegar a nós. Né? Vamos ter que entregar isso, gente. Que fizemos campanha sem o WhatsApp, a gente batia na porta das pessoas. Eu já ia perguntar assim, Ricardo. como é que fazia antigamente, porque eu Tenho muitas histórias. eu não lembro. Paulo não fez campanha nessa época, não, tá? Bom, gente. Então é isso. No passado recente, né? É porque isso, né? Antigamente, para mobilizar era fácil. Botava um trio elétrico, botava uma banda boa em cima, dava um bocado de gente. No showmício, né? Sim, chamava... Hoje você não tem mais isso. A gente tinha essa coisa da a atração, né, cultural, a atração artística que chamava a atenção, as pessoas iam lá Você dava uma camisa, dava um boné, pronto, enchia. Mas desde essa época tinha também já as estratégias que funcionavam muito, que era o quê? O diálogo, as reuniões, que até hoje eu acredito que a gente deve manter, obviamente. E isso é muito importante, porque, como você perguntou, o WhatsApp, obviamente, ele facilita, por exemplo, eu saber se a pessoa está em casa, para não dar a viagem perdida, facilita, por exemplo, o melhor horário para não incomodar, isso vai tornar, inclusive, para as pessoas que se incomodam com essa coisa, né? Ah, não quero lidar com político, vem falar de política, as pessoas começam a demonstrar uma certa aversão. Então, você consegue fazer esse filtro, dizer, vou aí bater um papo com você, reúne aí, tem alguém que queira falar, ouvir, ou então faz uma coisa mais informal, daqui a pouco você está ali discutindo. Então, antigamente a gente ia de porta em porta, né? Mobilizava, obviamente, para os grandes comícios, os grandes encontros, mas a real ali da fidelização do voto era batendo na porta, indo conversar com um parente, com um amigo que indicava. E esse tempo, obviamente, o WhatsApp facilita, né? Mas ele não é o único meio de comunicação de interação. Eu, por exemplo, fiz campanha de mobilização com SMS que valeu para o candidato que eu trabalhei o primeiro lugar, porque era uma estratégia que nós usamos na época, né, 2012, se eu não me engano, sozinhos, né, programas e tal. Na época já era automação, Os disparos, né? Os tal. disparos. Pagava por cada disparo. Exatamente. Pagava 20, começou 40 centavos, era 20 centavos, 19 centavos, cada disparo era confusão. Exato. E aí o que parece, o que foi caro na época rendeu, porque a gente conseguiu alcançar um número exorbitante de pessoas, conseguimos fazer, inclusive a gente mandava para cada atividade que fazia, e aí lembrar o número do candidato, por exemplo, para não precisar estar com santinho ou se expondo com boca de urna, como muita gente ainda faz. Então,
já nesse momento já facilitam muito essa questão da mobilização. E aí vem o WhatsApp, vem o Telegram, vem o próprio direct do Instagram, que funciona muito, inclusive, porque a gente tem pessoas que, por exemplo, olha, o WhatsApp eu não gosto, mas a gente consegue acessar através de uma postagem, de um comentário que é feito, você vai lá, inicia um relacionamento, um diálogo. Então, há inúmeras possibilidades, não é só o WhatsApp, não. Então a mobilização, ela vem, pelo que você fala e relata da sua experiência, ela vem evoluindo e vem abraçando os formatos. A gente, por exemplo, né, que lida muito com a comunicação digital, a gente tende a imaginar a mobilização muito centrada no Zap, mas é interessante isso que você falou, porque você pode se mobilizar via um post que envolva tráfego e que tem o objetivo de mobilizar, né? A mobilização acaba se desmembrando em diversas vertentes. Aí eu quero lhe perguntar o seguinte, com base nisso. Hoje, pensando na sua última experiência, né, Sim, de 2024, sim. hoje você considera eficiente qual formato quando você fala assim, bom, eu tenho um candidato X e eu quero mobilizar ele. Então, qual é o formato que você considera interessante, ideal? Quais os aplicativos que você vai casar? Qual o formato que você vai colocar na rua? Hoje, você montando uma mobilização, você tenta encaixar o que aí nesse organograma? Bom, primeiro a gente precisa entender a realidade local. Não tem como fazer mobilização sem você conhecer o local que você vai trabalhar, como é que se comporta as pessoas, né? O que é que elas utilizam. A gente tem essa ideia, como eu falei anteriormente, de achar que o WhatsApp ele é extremamente democrático. Só que tem pessoas que não gostam muito de utilizar. Acham que é até uma invasão, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a primeira estratégia é essa, é você conhecer ali o local, conhecer o político, ver também como ele utiliza esses mecanismos, porque é importante na mobilização que a gente consiga linkar, que as pessoas consigam acessar esse político. Um exemplo claro da última experiência que eu tive. A gente divulgou um número de WhatsApp, obviamente, para poder captar contatos e aí começar uma mobilização mais eficiente. Além de divulgar pelo tráfego no Instagram, a gente também utilizava listas de reuniões. Então, o pessoal ia com a lista física, levava a canetinha e lá estava. Diga de onde você é, seu nome, seu WhatsApp. E a galera, às vezes, abandona um pouco isso, né? Abandono, não sei por quê. É porque, assim, na verdade, só fugindo um pouco disso, as pessoas acham que a questão é o dar trabalho. Mas a gente sabe que para lidar com gente, para fazer campanha, não tem como se furtar dessa questão do trabalho em si. E Sim. nem sempre a tecnologia vai abraçar, porque a gente ainda tem lugares que a tecnologia não chegou de forma tão massiva. Sim. Então, assim, tem lugares que a lista de presença é muito eficiente para você captar leads. Então, como é que eu vou para uma reunião na zona rural e vou chegar lá que não tem sinal para atualizar o WhatsApp, sim. né? Então, as pessoas, e muita gente Acontece demais. demais. A maioria tem zona, hoje a zona rural em grande parte tem acesso, mas não são todas operadoras, né? Exato. Não são todas operadoras. As pessoas são mais desconfiadas de entregar algo tão pessoal como o seu número, porque acham que aquilo ali vai ser violado, que a gente vai deixar de preservar a sua identidade, seja lá o que for. Então tem muito questionamento, para quê? Então deixa um e-mail, deixa sua rede social, porque a gente acha um jeito de nisso aí tentar entrar em contato. Furar esse bloqueio para Exato. começar um relacionamento, né? Exatamente. Com esse processo de polarização que a gente tem, ou você é de uma cor, ou você é de outra cor, ou você é bonito, ou você é feio, ou você é amarelo, ou você é vermelho. Atrapalha um pouco você fazer esse tipo de mobilização, você chegar falando de política, por exemplo, um indeciso, aquele público indeciso. Quando você chega abordando falando sobre política, é mais difícil. Então você precisa, na verdade, às vezes você precisa se vestir de uma coisa, isso aqui não é um ato político, não é uma coisa política, mas depois você atrai essa pessoa e jeitinho, puxa né? para o seu lado. Hoje, com essa questão de polarização, de fato, ficou muito mais difícil para você mobilizar as pessoas? Só vai ser difícil se a pessoa que estiver fazendo mobilização, ela não entender que ela precisa saber. Então, eu
independente da minha posição política, eu não posso, nesse momento em que eu estou ali, por exemplo, trabalhando para um político, para um público segmentado, defender uma bandeira ideológica minha. Eu tenho que entender, um exemplo aqui, sobre bolsonarismo, tenho que entender sobre lulismo, porque aquela pessoa que começar a falar, que começar a confrontar, eu vou saber, por exemplo, o público bolsonarista, que em sua maioria é evangélicos, militares, as pessoas mais conservadoras, eu não vou falar de pautas identitárias com elas. Não tem como. E nós que mobilizamos precisamos ter essa ideia, mesmo que seja para orientar a equipe que vai estar ali dando feedback, que vai falar pelo político, que na maioria das vezes a gente está falando pelo político. A gente precisa sumariamente entender o que ele pensa, como ele fala, os trejeitos, inclusive. As expressões, As né? expressões, porque, um exemplo, às vezes você se passa pelo político. Sim. A pessoa está ali e ela fica super encantada. Ah, não, eu estou falando com fulano. Não, você está falando. Um caso que eu até estava falando com vocês em off. A pessoa, quando eu vi que não dava para manter a linha de que era o político, eu disse, fala ali com minha assessora. E aí disse, já me identifiquei como Silvana. Sim. E aí comecei a manter um diálogo com a pessoa, já dizendo, olha, sou eu, não é mais o político. O povo é carente, o povo quer falar com o político, né? Quer ser Querem escutado, né? serem ouvidas. As pessoas querem serem ouvidas. É só ouvir. Na maioria das vezes, você vira o voto, ganha o voto só com a escuta. Quando você diz assim, poxa, você me deu atenção. Então, no Instagram tinha muito isso. Na campanha passada, por exemplo, que eu vou utilizar como mais, porque está mais recente, a gente usava o direct para mobilizar. Sim. E era muita mensagem. Primeiro que a gente já encontrou, né, no perfil do político uma quantidade lá Largada, né? Largada. Sempre tem. E aí eu disse, sempre tem. Aí eu disse assim, não, a gente precisa falar com essas pessoas, porque se elas entraram em contato aqui, elas querem, de certa forma, falar de alguma demanda, alguma coisa, e é aí onde você acaba estabelecendo o relacionamento. Então, tipo, era uma demanda que a pessoa colocou que era muito fácil de resolver e só faltava o político ver. Então, Sim. a gente fazia um filtro. Olha, tem isso aqui, ó, de demanda de tal pessoa. Tinha mães, por exemplo, que diziam, meu filho quer tirar uma foto, ou é o aniversário de meu filho, apareça aqui, Animador fulano. de festa. Poxa, aí aparece aqui, fulano, meu filho tá com febre. Ele Aí, precisa lhe ver. ele precisa lhe ver. Eu digo, pega aqui, grava aqui um áudio para essa criança, tá? Diga aqui, o nome dele é esse, vá, diga que é você. Pronto, quando isso acontecia, você não tem noção. São atitudes simples, né? Simples. Mas que repercutem muito. Porque aquela pessoa ela vai falar para 5, 6, 10 pessoas. Pô, fulano mandou uma mensagem de aniversário pro meu filho. Personalizada, não foi aquele cartãozinho que ele faz para todo mundo. Falou. Foi ele que gravou, né? Aí, tem tipo esse assim, poder, né? Aí, tipo assim, não, rapaz, a equipe que fala é o robô. Não é a voz dele. Foi eu posso ele. provar. E tá lá, realmente, o áudio, a partir do filtro que a gente faz nesse processo. E a mobilização, ela tem o maior tempero, que a gente falou tanto de tempero aqui, a maior pimenta da mobilização, ela é justamente o relacionamento. Eu encaro assim, né? Eu acho que não existe mobilização sem relacionamento real, sem a pessoa estabelecer um contato verdadeiro, sem haver uma troca de mensagens verdadeiras entre as pessoas. E aí, Silvana, é que vem o X da questão, né? A gente hoje... Paulo aqui é um entusiasta da IA, eu gosto bastante também. A gente vê se multiplicando, né? Bots de atendimento, robôs, etc. E assim, óbvio que isso é interessante, a gente não pode descartar, mas como é que você enxerga o equilíbrio entre essas coisas, tá? Eu queria ver a sua visão de mobilizadora sobre como equilibrar, não ignorar a tecnologia, mas ao mesmo tempo manter a humanização. Como é que você vê isso aí? O contato humano, para o calor que ele dá e o resultado, ele é fundamental. A tecnologia é muito parceira. Eu costumo dizer que você não pode olhar, por exemplo, a inteligência artificial como um adversário, não, é um parceiro de trabalho, trabalhe junto com ela que vai facilitar muito. Hoje a gente, por exemplo, contratando um serviço de automação que garanta pelo menos coletar aquele contato, iniciar a primeira mensagem, que a gente consegue fazer manual, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E a questão as campanhas, os políticos, eles acabam não investindo tanto. Eles não reconhecem que esse trabalho, ele também é de suma importância. Sim. E aí acaba dizendo assim, ó, deixa para alguém da comunicação fazer. Não, olha ali minha rede e tal, responda, achando que é uma coisa simples. Só que quando você responde, você gera um relacionamento que também vai gerar uma demanda. Sim. E essa demanda vai requerer o quê? Tempo.
Então, assim, obviamente que a tecnologia facilita inicialmente, mas, por exemplo, um filtro para dar resultados como a presença em um aniversário de uma criança, em que a família está ali toda presente e que resulta em quê? Em fidelizar o voto. Poxa, foi o candidato que veio, chamou e veio. Eu mandei um direct com 5 minutos, eu fui respondida. Eu mandei uma demanda na minha rua e a equipe de vereadores ou de candidatos foi lá fazer a denúncia. Então, isso para as pessoas é o que funciona. Tem né? importância, né? Tem O que você falou tem importância. importância, Tem né? importância. Então, assim, as pessoas também já estão conseguindo filtrar o que são as mensagens de automação. Elas já começam a entender. Inclusive, eu estava ali, coitada, no WhatsApp, no Instagram, tudo que era coisa. E no Facebook, a galera. É o robô, eu sei que não é não, rapaz, eu tô aqui numa reunião e tal. E aí, quando a gente via que estava nessa coisa toda de desconfiança, grava aqui um áudio, responda aqui, essa pessoa já falou com você lembra, me dê aqui um toque para eu poder resolver essa demanda. E é isso, essa pessoa vai falar com A, com B, com C, e obviamente vai trazer mais 50 mil demandas, né? Não adianta pensar que o relacionamento ele não vem com suas demandas, né? Mas o político precisa de pessoas. Claro. A gente não consegue entender uma pessoa que quer fazer campanha e não quer isso. O Gilson falou que eu sou entusiasta de inteligência artificial, mas eu também sou entusiasta de campanha contínua. Sim. O maior problema de mobilização é que acabou a campanha, desmobiliza. Acabou aquele cadastro, acabou aquilo tudo que foi feito, todo relacionamento que era feito, que o político falava e respondia na hora, acaba. Então, assim, acabou a eleição, o dia da eleição já não tem mais nada disso. Qual é a dica que você pode dar para um político que pensa desse jeito tão pequeno? Porque, assim, para mim é um absurdo um negócio desse, porque tem gente que só aparece 45 dias de eleição. Ele vai sofrer o fogo. triplo com a insegurança de que não tem uma base de dados, que não tem ali uma militância, né, aguerrida, aquecida no projeto dele, e vai trabalhar 50 mil vezes mais do que quem acabou a eleição e mandou a mensagem de obrigado, perdendo ou ganhando. E continuar o investimento. É simples, né? É simples, porque quando a gente retoma o contato para esses políticos que abandonam as pessoas, a primeira coisa que elas falam é: quando eu precisei, você estava ausente. Exatamente. Quando eu precisei, você estava ausente. Eu mandei milhões de E aí, mensagens para como é que você. você contrapõe isso, né? Exatamente. Então, você aí vai o quê? O trabalho. A vontade de querer responder, você está certo. Você tem toda a razão. Mas eu digo, não, você está certo. Você Agora, tá certíssimo. e aí a gente Infelizmente. Infelizmente, você tá certo. eu falo, você está certo É mesmo. uma pena, mas você tá certo. Porque eu também sou eleitora, a gente pensa como eleitor e a gente está ali e a gente observa. Então eu digo, não, você está certo. Agora, o que a gente faz para convencer a pessoa, volte para o projeto, isso aqui continua importante, isso aqui precisa de você. Aí dá trabalho pra caramba, Dá né? trabalho, e aí é cada um com seu Mas jeitinho. você tem a Aí sua eu pulo do formulazinha. Eu tenho um Aí é o jeitinho pulo do gato. Eu tenho um jeitinho de Silvana, eu não deixo perder, não, eu retomo todas, porque essa é a parte, talvez, que, a meu ver, que mais funciona do meu trabalho. É essa forma de fazer a pessoa entender, olha, a gente reconhece isso aqui tudo, você tá certo, mas bora. Quando dá também, porque tem situações que o político foi muito ruim. Que não tem o que fazer, né? Que não tem o que fazer. E a pessoa já fechou com outro que foi lá e acolheu. Às vezes tem uma porta que o cara deixa fechar que aí não vai abrir mais. Não né? abre mais. E aí você perde liderança. Aquela liderança estava ali, lhe deu o maior gás. Tava tudo certo, só precisava fazer o básico, né? Quando eu comecei a trabalhar na política, eu comecei panfletando, né? Já vinha dessa coisa do Veio do chão da fábrica. do chão da fábrica, entregando o santinho do meu candidato à época, candidato a vereador e tal. E aí, isso por causa de escola, a gente participa do movimento estudantil, Sim. aquela coisa toda, então a gente quer mudar a política, né? E aí a gente começa essa coisa do convencimento Sim. naquela época, né? Todo mundo na época era uma vitrine, né? Sim, Boné, aquela coisa toda, mas vetor, você né, precisava convencer, não era só olhar. A pessoa não olhava e dizia assim, ai meu Deus, fulano de tal que é bonito, eu vou votar nele. Ou então, poxa, essa pessoa... Não, você tem que convencer a pessoa. E ainda era mais complexo, porque hoje, o Paulo falou da campanha contínua, hoje a gente tem as redes sociais, e aí assim, querendo ou não, tem sempre alguma coisa do político fulano no ar. Mas na sua época aí, essa época do chão da fábrica... Não, só por favor. Mas é que eu não fiz campanha assim, Ah, pô. você não fez, mas não vem dizendo não, denuncie. Deixe de... Mas Deixe assim, disso. a grande questão é, nessa época, o trabalho ele era muito mais complexo, porque
envolvia o convencimento verbal, você tinha que bater papo, porque o político ele não podia estar em todos os lugares. Vocês eram agentes de mobilização. Sim. E aí você tinha que chegar lá e bater papo com o cara. Aí, se o cara tivesse uma objeção, você tinha que saber responder e ser convincente na resposta. Meu Era amigo, a gente muito olha, mais complexo. água, vaso de água jogado, pedra. Ainda bem que não dá pra jogar pedra pelo zap. Não dá. Coisas Campanha, não tranquilas. façam campanha no interior. O E bom é que não vocês- dá. O bom é que não dá pra jogar pedra pelo zap, né? pelo zap Não, dá. que nada. Você não vai ficar bloqueada. Aí tá né? tranquila. Tá tranquila, bloqueada. Poxa, tudo Quem bem. já passou por uma pedrada, um bloqueio, não é Não é nada. nada. Que você Nem bater dói. na... Esse exemplo que eu dei dessa campanha que a gente fez na época do SMS, como era que a gente captava os leads batendo de porta em porta, Essa eu quero. conversando. Essa eu quero saber. Então, como a gente organizava, né? Foi, inclusive, eu já estava num patamar maior, né? Já tinha saído, já tinha entrado na coordenação e já tinha sido orientada essa coisa. Mas para a pessoa, naquela época, 2012, 13 anos atrás, dar um número de telefone que nem todo mundo tinha celular, Sim. diga-se, Sim. era um problema. Então, você tinha que chegar e dizer. E no interior é muito complicado essa questão da postura do candidato, né? As pessoas guardam muito isso. Então, o que Sim. você fez numa campanha vai ser Se não lembrado. apertou a mão de fulano, Ai, meu Deus. se chegou no lugar e não deu bom dia O a todo candidato mundo. da época amava ficar no ar-condicionado. Então, quando a gente ia para a zona rural, a galera dizia, "Desce." Não desce do carro. Mas aí você dizia, Não desce do carro, não tem meu Mas- voto. Mas aí, olha pro Dureza. lugar. Mas ele vai mandar uma mensagem para você no seu telefone. Mas aí eu acho que O contorno. vale mais ainda essa mobilização. Já que ele não faz isso, ele precisa ter equipe que faça. Exatamente. Ele precisa ter pessoas que façam esse abraço que ele não está dando. Né? E nessa época, nós estávamos num cenário muito, muito complicado politicamente, né? Muito polarizado. Mesmo sem rede social, a cidade estava literalmente dividida. E aí a gente tinha essa campanha de vereador, já era um vereador de mandato, e a gente só tinha uma meta, ser o mais votado, porque o cara era muito bom, na verdade, no papel dele de vereador. Então, como é fazer isso sem tanto dinheiro também? Então, Sim. foi quando veio o investimento. Que aí as pessoas hoje dizem assim, é caro contratar, fulano, é caro. Não é. Não é quando você tem resultado. É. Esse programa lá atrás com SMS, que Ah, era infel- 40 centavos cada. Agora, para a equipe de Infelizmente, mobilização. comunicação sempre é caro pra eles, né? Exato. É. Para a equipe de mobilização, não entra muita gente assim. Ah, bota a fulaninha que não tá fazendo nada Gente, lá na só equipe. botam a galera que acham que não faz nada. Fulano chega, você faz o quê? Não sei, eu faço tudo. Ah, bota lá na mobilização. Deixa eu fazer Acontece outra muito pergunta. isso. Eu não entrei na mobilização, eu era da rede social, porque eu era, digamos assim, muito boa com assim, digitando Sim, e sim. respondendo. Então, o pessoal, na época, quando subiu de cargo, disse assim, não. Foi promovida, Fui foi promovida. Fui promovida. Aí disse assim, não, pô, vamos botar Silvana, porque Silvana tem o dedo nervoso. E aí... Silvana é o disparo em massa em pessoa. É o disparo em massa. Não, é verdade. É a robozinha. Eu tenho um amigo que às vezes a gente estava conversando, aí ele uma vez veio discutir alguma coisa assim sobre religião, ele disse, não, eu vou parar de concordar com você, porque você está passando um rolo. Você digita muito rápido, não tem como Eu não acompanhar. consigo nem pensar e você já tá É. respondendo. Um texto. Então eu tinha essa habilidade, obviamente, então já fazia intuitivamente na minha rede social, então a galera começou a chamar. Só que aí eu tinha habilidade de digitar, então vamos botar para fazer ali o disparo. E aí a gente começou a fazer isso. E tinha algumas atividades de campanha que a gente precisava de pessoas. Porque como não tinha essa coisa massiva de rede social, o que funcionava era reunião. Reunião. Sim. Então a gente, na época... A né, reunião era o grupo do Zap. Exatamente. Então, a coordenação de campanha pensou num método inovador de reunião. Vamos fazer tipo um estilo Roda Viva, botar o candidato no meio, coisa e tal. E só precisa de gente, porque vai ser um vexame Sim. se não tiver pessoas para estar Pra ali. estar fazendo. Então, o que é que a gente fazia? A gente ia mobilizar as pessoas do local onde ia ter atividade, batia de porta em porta, pegava o telefone dessa galera e mandava uma mensagem, lembre que é hoje, em tal lugar, assim. Sim. Rapaz, era massa, porque o candidato nem sabia direito que isso estava rolando. Quando ele chegava, só, poxa, obrigado, você falou comigo, só vim, porque não sei o quê. E funcionou. E aí, o que foi que aconteceu? Na época, o candidato a prefeito, né, tinha um adversário potente lá, inclusive, e ganhou dele. Ele começou a ver que isso estava dando resultado, não sabia a estratégia, obviamente, aí começou, ao invés de fazer Querer as fazer. atividades dele, vou fazer com o candidato a vereador X.
E aí, a última atividade de campanha que nós fizemos nesse modelo era um clube que tinha no centro da cidade, cabia em torno de 3.000 pessoas e a gente conseguiu lotar. Bom, pô, mobilizar 3.000 pessoas, hoje em dia, em época de tanta live, tanto meet. Eu, Não, acom- nessa Eu época acom- trazer gente de zona rural eu e acompanhei tudo. uma campanha que a gente botava 2 ônibus, colocava as pessoas dentro do ônibus, levava para dentro do auditório, o auditório. O candidato falava, saía do evento, todo mundo fazia cadastro, mensagens. Sim. E ficava só nessa brincadeira. Todo dia Todo dia você faz uma... 2, 3 sessões. Sim. Todo dia 2, 3 sessões. Quando acaba os tinha o número da 45 cidade dias, você toda. tem o número da cidade. Todos os últimos 15 dias, o candidato sai para rua. Foi muito Sim, boa, sim. muito bom participar. Não estava de fato lá dentro do processo, mas participar de idealizar isso pela ferramenta de automação. Você falou de Sim. ferramenta de automação. É difícil confiar em algumas ferramentas, então assim, Sim. todo mundo promete coisas fantásticas, mas Se se funcionasse você não- tudo que se prometem, você era... não tiver esse trabalho, não Céu. adianta, entendeu? Não Não adianta. tem como confiar. Eu já vi sempre, assim. campanha acontecer com uma pessoa fazendo, call center com 10, 15 pessoas não funcionar. A gente, eu sou Entendeu? prova viva, a gente conseguiu fazer isso. O celular era na minha mão. Não, a gente tinha, obviamente, as pessoas que a gente, obviamente, num filtro, conseguia, por exemplo, quando era material, para poder distribuir. Então, a gente já tinha coisa e tal, de como acessar essas pessoas, para que elas também, ali dentro da bolha delas, conseguissem disseminar o conteúdo, aquela coisa e tal. Mas a relação em si era eu que fazia. Então, desde o bom dia, do dia de domingo, a figurinha, ai, sextou, né? Então, de manhã cedo, a galera, quando eu recebia, sextou, aí quando vieram o áudio, eu abria os áudios para ouvir E é isso você sozinha. sozinha. Porque assim, eu já vi equipes de 5, Sozinha. trabalhando em tem turnos, gente né? que faz, Dois, tem três gente que turnos. faz call center, né? Call center, Como você falou, É o ideal. E você não. É o É ideal, o né? ideal. Mas Tem- se você tiver pessoas dedicadas a Se isso. tiver- Porque não pode ser fulano tá ali porque é amiga de ciclano, de não sei o que, vamos ajudar. E não pessoas é assim. que saibam seguir a Que sua sabe- orientação, né? exatamente. Porque fazer cada um uma comunicação. Você tem um call center com 5 pessoas, cada um falar de um jeito, Cada um fazer por Cada si, um falar uma coisa, é melhor nem não ter, né? Não, melhor não ter. Agora, é importante, seria o ideal, porque você traria qualidade para isso, você alcançaria, porque, como eu disse, tudo é tempo. E aí, o tempo de você, por exemplo, escutar um áudio, buscar o retorno, se você tem ali uma equipe, não precisa ser uma equipe monstruosa, 3 pessoas, mas que não seja aquela pessoa que você quer descartar, tipo assim, fulano não faz nada, eu vou botar ali para ficar no celular. Não é isso. Precisa e requer, porque assim, a mobilização ela é a ação da técnica que a gente tem, do conhecimento que a gente tem. Você Sim. precisa ter um conhecimento. É como se você fosse um antropólogo político, você precisa conhecer, saber das coisas. Sim. Então eu não posso. O mobilizador, ele tem que entender muito sobre o político, Sim. ele tem que entender muito sobre a cidade, Sim. muito sobre as necessidades das pessoas. De cada bairro. O cara né? tem que ser praticamente o ponto focal de uma campanha. Claro. É o cara que está ali fazendo os movimentos acontecerem, dando as respostas, e ele tem que fazer tudo isso com base real, né? Não Real. pode ser no achismo, no chute, sem dados. Você Então, não pode chegar, por exemplo, dizer, uma pessoa manda uma demanda de X rua. Aí você, tá bom, e fica onde? Que não sei o quê. Não, pô, você tem que conhecer a cidade. Realmente, passei por aí há pouco, vi, não é perto de tal lugar, dá uma referência. Isso, você não tem noção de como isso impacta. Quando você dialoga nessa perspectiva de que as pessoas estão vindo ali, eu estou conversando com uma pessoa que sabe, qual é a referência, às vezes, né? Não, bairros grandes, por exemplo. Não, tal lugar, eu conheço, eu sei, passei, eu vi, já foi falado isso. Um exemplo, até às vezes a gente está fazendo uma campanha majoritária, mas ajuda candidato. Um Sim. candidato à reeleição, por exemplo, que a gente conhece, sabe? Olha, já tem projeto sobre isso. Fulano defendeu isso. Ele construiu aquilo ali. Tá vendo essa Fale- praça? Essa praça fale foi com ele que fez, a fulano, escola tal. Exatamente. Fale com fulano de tal. Olha, o orçamento dá, tem que entender de e orçamento. quando tem que você saber de fala, tudo. quando você fala como político, você tem a obrigação de demonstrar o conhecimento que o Sim. político também teria que ter. Que às Teria vezes que a gente sabe ter. até que não tem. É, Mas assim, você ali está num ponto muito sensível. E aí, Silvana, eu quero agora que você fale para mim da sua experiência com base em uma coisa que eu enxergo muito, que é o seguinte: hoje a gente vê o político achando que o WhatsApp dele tem que impulsionar as redes sociais, as mídias sociais. Sim. Quando, na verdade, eu enxergo diferente.
Eu acho que as mídias sociais, o Instagram, o Facebook, o TikTok, eles devem ser um motor propulsor que depois ele impulsiona esse relacionamento para dentro do WhatsApp. Sim. Então, como é que você lida com esse fluxo? Porque eu sei que muitas vezes a gente chega num lugar onde o cara só tem curtida se ele mandar as coisas no WhatsApp, né? E aí, como é que você lida com isso para reverter essa situação, para começar a colocar as coisas no eixo? Como é que você vai fazendo? A gente tenta primeiro convencer, né? Fazer entender, né? Porque assim, as pessoas às vezes desconhecem o mecanismo do aplicativo, da rede social. Sim. Então, eu vou ter o controle aqui, vai tudo passar por mim. Então, se eu mandar e tal, e muitas vezes não é. Então, é diálogo. Tem que ter o diálogo, tem que tentar convencer. E o político tem que estar aberto, o político tem que ouvir a equipe, tem que ouvir quem ele está ali entregando, inclusive uma chave mestra para a sua campanha, para o resultado que ele quer. Não adianta colocar uma pessoa para mobilizar se você não vai escutar, se você não vai entender a proposta. Se for uma pessoa só para dizer sim ao que você pensa, exatamente, né? Exatamente. É até possível você fazer alguma ação, transformar isso em alguma ação, mas é muito complicado. Então, eu acredito que o WhatsApp, ele não é, nessa pirâmide, o topo. Né? Ele não é o topo. A gente tem, por exemplo, segmentos políticos que usam pouco o WhatsApp. Sim. Entendeu? Que usam pouco o WhatsApp. E aí? Você vai fazer a campanha para o WhatsApp e vai ficar como? Para atingir um público, para sair de sua bolha. Então, a estratégia vem disso aí. Mas se o político não entender e ele travar, a gente não consegue fazer. Porque eu já trabalhei com políticos que, por exemplo, as redes sociais, a gente não conseguia fazer nada porque ele entendia que era algo pessoal, intransferível, que não tinha que ter contato. Que político de dizer, olha, não me mande áudio para eleitor. Não me mande áudio e também não vote em mim. Obrigado. Se Obrigado. você não quer que o eleitor mande um áudio para você, meu Aí amigo. o eleitor fala, não me peça o voto. Não me peça o voto. Aí, Ok, já que você não já pode chega mandar no- um áudio, o áudio e você não me Porque a pede o voto, gente tá tudo esquece que a resolvido. gente vive em um país que a tecnologia chegou, inclusive, a Sim, pessoas sim. não letradas Sim, sim. que conseguem usar o áudio de forma muito consegue quebrar a barreira eficiente. só porque fala. Porque se fala digitar, pelo não vai áudio, porque se for digitar para bem. digitar não vai sair, né? Entendeu? Então, assim, certeza. e aí você vai constranger o eleitor? Escreva. Eu vou falar com você depois. E isso a gente consegue filtrar. Aquela pessoa que continuamente está ali só enviando áudio, eu já sei. Isso aí já é uma Sim, expertise de você já professor. entende que E essa o conexão problema com a escrita, do né? WhatsApp com as redes sociais do candidato, como é que você enxerga? Uma coisa impulsiona a outra? Como o Justo falou assim, como é que você enxerga? Assim, impulsiona, mas ele precisa ter um trabalho bom em todas. Porque, como eu disse, existem públicos segmentados. O WhatsApp, por exemplo, a gente, para chegar no nível de resultado nele, as pessoas já têm que estar ali no nível de integração com o político, em que ela não silencie a conversa dele, arquive ou deixe lá. Sim. Então, para se tornar eficiente, a gente precisa ter essas pessoas ali mobilizadas se relacionando com você. Então, você vai ver a partir, tipo, olha, eu mando aqui 5 posts, essa pessoa não dá uma resposta, não faz nenhuma reação, ela está descartando, entendeu? Sim. Então, assim, tem que pensar em outras estratégias, tem que estar presente em outros lugares. E aí, obviamente, as pessoas vão querer um contato. A gente lida com a emoção do eleitor, as pessoas se conectam com isso. Né? Às vezes não é o voto vem através de uma dor que a pessoa se conecta com. Não é somente proposta. Até porque proposta você vai estar ali, todo mundo sabe que um hospital vai ser reformado. Todo mundo sabe que uma creche vai ser construída, que vai ter vaga na escola, todo mundo sabe que o político vai prometer isso. É interessante essa fala de Silvana, eu acho bacana, porque alinha muito com uma coisa que eu penso. A proposta é interessante, todo político tem que ter, mas a comunicação ela tem que se dar por meio da emoção. Então, seja a emoção em defender determinada causa, seja a emoção em realizar e mudar a vida de determinadas pessoas, seja a emoção de realmente, como você falou, até dar uma atenção, um afago para a pessoa, uma palavra, uma presença. Mas ainda acontece muito isso. O político acha que não, vamos mandar nossas propostas. O cara tem que saber as minhas propostas. Cara, às vezes a pessoa não vai prestar atenção porque Ninguém quer saber é chato. Proposta, quer saber o que muda na vida dele. Não vai dele. ler porque às vezes o cara quer vai mandar um mudar plano na de minha governo, vida? o cara quer mandar um plano de governo. Vamos fazer um PDF aqui do plano de governo? Vamos mandar. Ou então vamos fazer uns cards sobre o plano.
beleza, pode fazer, pode, Pode. mas basear a sua comunicação nisso é muito complicado. E aí cai nisso que você falou, pô, é a emoção que vai ligar, é a emoção. O ser humano sempre vai se conectar Quando a através gente disso. pensa, por exemplo, que digamos que o WhatsApp ele é o novo porta a porta. Sim. Só que nem todas as casas são iguais. Nem todos os bairros têm a mesma estrutura. O Instagram está lá para ser também uma porta de entrada, o Telegram também, o YouTube também, o TikTok. E isso que você falou, mais uma vez, eu acho muito legal. Nem toda casa do WhatsApp vai ser igual. Porque eu já lidei com campanhas onde a gente tinha que fazer um material de qualidade mais baixa porque as pessoas estavam reclamando que o aparelho Sim. ficava cheio, que gastava a franquia. Não. Então, é pensar na acessibilidade que isso aqui dá e nas possibilidades. Então, é massa fazer um vídeo em 4K, gigante, pesado, bonito, é legal, fica Muito. lindo. Mas vai comunicar, vai chegar nas pessoas ali no final. Às vezes o cara não consegue baixar porque ele vê o tamanho do arquivo enorme. Então, é pensar, pô, tudo bem, o vídeo é pesado, mas vamos comprimir, vamos colocar com uma qualidade mais baixa, mas que a pessoa pelo menos possa assistir, né? Então, isso daí que você falou é interessante, que nem todas as casas aqui elas vão ser iguais dentro do WhatsApp. Não. Você pode chegar numa casinha mais humilde, assim como você pode chegar em uma mansão. Você só precisa saber como vai acessar os dois. Para isso, no WhatsApp, ambientes. você vai fazer o cadastro segmentado, né? Você vai ter Sim. pessoas. Então, você prefere segmentar isso em lista de transmissão ou em grupos no Lista WhatsApp? de transmissão. Vou pegar Nada aqui de no- grupos para não criar Não, confusão. o grupo, eu sou a pessoa, inclusive, que quem quiser falar comigo, fale em um grupo, que eu tô lá para ver a mensagem na hora. Ela É mais, ela é mais fácil te marcar no mobilizadora da grupo. vida real. Eu acho que eu sou a pessoa que não tem um grupo. Não, eu tenho alguns, não vou mentir. Mas que raramente, nem que seja somente para ver, porque eu gosto de ver a coisa acontecendo. Sim. Então, o grupo tá ali, ele movimenta muita coisa. Mas para esse contato, eu vou pegar aqui o gancho que Moser defende veementemente. É a lista de transmissão. Sim. As pessoas gostam de se sentir importantes. E elas são importantíssimas no processo eleitoral e devem ser tratadas assim. Eu digo a todo mundo, às vezes a gente está na loucura, né, Gilson, de estar fazendo Sim. campanha. Você também, Paulo, que coordena, que faz campanha. E aí, eu vou parar para ouvir a pessoa na caminhada. Venha cá me dar um abraço, eu vou, porque as pessoas querem isso. Sim. Então, assim, não tem como a gente criar uma distância. Então, a mesma coisa é o virtual. Até porque, como eu disse inicialmente, o offline ainda funciona muito. Muito mesmo. E a gente não pode descartar isso achando que a facilidade do virtual vai dar conta. Porque tem aquela senhorinha, né, que vai chegar e vai querer ir lá ali ver no comitê. E aquela pessoa vai estar ali falando de você e tal. Assim como você se torna um porta-voz, uma vitrine do político também. O online ele tem que ser porta de entrada para o offline. O offline você fideliza. Você Quando você entra no funil aqui do online, você tem que Isso. trazê-lo para o offline para Então, o assim, tato a tato. existe no próprio WhatsApp inúmeras maneiras de você segmentar os contatos, de facilitar isso para você, né? Por exemplo, você vai para as reuniões, você cria imediatamente uma lista de transmissão daquilo ali, daquele público. Você sabe, majoritariamente, são pessoas de uma localidade. Então, você já vai falar para aquele público. Quando Facilita você demais. salva com o nome Já do deixa bairro. tudo- O jeito de salvar fulano de tal, que a gente tem que falar pelo nome, Sim. porque se essa pessoa me der Isso. um oi, eu vou chamar ela pelo nome. Isso. Aí é um pulo do gato isso aqui, né? Já chamo pelo nome. Quem é que não gosta? Oi, fulano. Então chamo Isso. pelo nome. E bota a referência de local. Ótimo. A transmissão também vai ter ali. Quando é, por exemplo, um evento de grande porte, então você coloca aquela reunião, você sabe que não dá para dizer que são pessoas específicas ali, mas você vai, quando ela falar, ou quem é você mesmo, mas assim, o contato em si, eu gosto de salvar o nome. Então, assim, é Perfeito. muito importante. Mesmo na transmissão, você ter o nome ali. E a gente, inclusive, incentiva que as pessoas, ou até o político, quando faça a propaganda, incentive as pessoas a salvarem o contato. Né? Isso. Para que ela veja um Na status, lista de por transmissão. exemplo. Para que ela veja As um pessoas canal. subestimam, né, o status do WhatsApp. Maria, funciona muito. É, Muito. tem pessoas que subestimam, Funciona mas o status do WhatsApp ele funciona muito. E aí, Silvana, essa parte que você citou de transferir essa relação do online para o offline, eu enxergo um movimento que é um movimento pós-pandemia. Na pandemia, a gente se acostumou muito à comunicação de lives, Sim, sim. online. E aí, assim, claro, já passou a pandemia, mas ainda ficaram durante algum tempo alguns resquícios Sim. disso, né? Então a live ainda era um formato em alta, o contato 100% virtual ainda Sim. era muito comum. E aos poucos a gente vê esse movimento ele mudando.
Então, como é que você faz nessa questão de, bom, mantivemos aqui o relacionamento online, mas vamos virar agora para o offline, vamos virar para o real. Eu sinto que as pessoas elas já têm essa necessidade, mas não sabemos que não é fácil você convencer as pessoas a estarem aí. Você tem um cronograma, você tem uma frequência de postagem para aquecer essas pessoas. Se for o pulo do gato e você não puder contar, beleza, mas conta aí pra galera que tá em casa como é que você vai fazer nessa sequência até trazer a pessoa para você. Assim, as pessoas sabem que esse padrão de reunião política, ele é frequente. Então, a gente tenta, de fato, através dos posts, dizer, por exemplo, que conectar aquela audiência, aquele público com aquilo que o político está defendendo. Então, ó, ele fazer uma visita anteriormente, ele dar uma passada e depois ali chamar o agrupamento. Olha, Sim. gente, vamos, eu quero escutar vocês. A gente vai sair daqui com proposições. Agora, qual é o problema de convencer as pessoas? Estrutura. Sim. Porque hoje as pessoas querem assim, olha, eu vou botar um convite, reunião ampliada no Instagram. Mas aí você esquece, por exemplo, que às vezes a cidade não tem um transporte eficiente, que vai ter um custo para aquele deslocamento, não planeja um lugar específico que dê condição das pessoas estarem ali e, a partir daquilo, uma condição melhor, inclusive, para ela se sentir confortável de estar. Então, assim, tudo é estratégia. Então a mobilização ela carece de uma estrutura Não, tem que ter. por trás, tem- porque realmente é difícil você conectar pessoas a uma reunião política se ela ainda tiver um custo e uma dificuldade para estar presente. Então, tem que ser uma coisa bem casada, Tem né? que ser bem casada e planejada. Então, assim, a estratégia, ela vai se transformar numa ação eficiente se você buscar mecanismo de garantir que a pessoa, por exemplo, que pode receber pelo WhatsApp, que pode receber pelo Instagram, que pode receber por qualquer canal virtual, o que você vai falar na reunião, inclusive Sim. na transmissão. Sim. Então, eu vou dizer que eu vou transmitir a reunião. Então, como é que eu vou convencer a pessoa a sair de casa Não vai. no frio? Porque o período eleitoral E aí aqui a da pessoa- gente ainda está fazendo frio. E aí a pessoa nem vai na reunião e nem vai assistir. Não o que é vai na pior, É. ele fala que vai ficar em casa para assistir e Pra nem vai assistir. Assistir ainda é um pouco complicado. Assim, realmente, na campanha de 2020 a gente conseguia muito, porque estava todo mundo dentro de casa, carente de interação. Então, a live era o que Um acontecimento, né? Essa diferença da campanha de 2020, no meio da pandemia, aquela loucura, e a de 24, como é que você pode dizer assim? Porque mudou muito da de 16 para Sim. 20, é. e a de Sim. 20 para... Como é que você enxergou essa mudança? Assim, a campanha de 2020 foi uma... Eu acredito que o maior desafio que todo mundo que faz política Tinha teve. que mobilizar, né? E assim, e Foi complexo. e a parte boa da mobilização era justamente essa questão das pessoas estarem conectadas. Então, assim, quando a campanha, que foi um pouco mais tarde, ela começou, as pessoas já estavam um pouco mais habituadas a estarem em casa. Então, já tinha essa questão de lives acontecendo. Então, a gente conseguia mobilizar as pessoas para fazer. Agora, o que é que a gente tinha como estratégia? Não fazer isso na hora da live, por exemplo, de Bruno e Marrone. A concorrência era muito pesada, né? Era pesada demais. Bruno e Marrone anunciam uma live, aí você marca uma reunião política. A galera que, por exemplo, estava em casa, que não queria isso, porque as lives, de fato, eram uma coisa assim que Era um fazia entretenimento, um né? entretenimento e tal. Então, assim, as estratégias não era isso. A mudança quando chega 2024, eu acho que as pessoas ficaram ainda achando que teriam esse resquício. E aí ficaram um pouco tímidas de ir para a rua. E houve cobrança disso. O presencial foi importantíssimo porque as pessoas elas sentiram falta Sentiram disso, né? falta disso. E a gente está em um movimento hoje em que as pessoas, na verdade, parecem que estão querendo se desvincular um pouco dessa coisa da tecnologia. Sim, Né? sim. Então, tem gente que agora está pintando livrinho É, para sair, Bob Goods, para sair um pouco da conexão. Porque já são muitos anos a gente nessa coisa da tela. Então, as pessoas estão um pouco cansadas. E a tela ela faz parte do dia a dia da gente o Exato. tempo inteiro, É né? demais. Aí você tem lá a oportunidade de reunir as pessoas e você deixa isso passar para colocar mais uma tela. Você se torna menos atraente, Exatamente. menos atrativo. Porém, também, como você falou, existem os desafios para mobilizar essas pessoas para fora de casa. Para fora de casa. E Então, aí é você saber lidar a com essas estratégia, dificuldades, gente. né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma reunião de bairro com um grupo de pessoas que, por exemplo, é um baba
Organize algo que faça ali a pessoa que eu já tô no meu bar, eu vou tomar uma cervejinha. Tradução para quem é de fora da Bahia aqui, viu? Rapidinho. Gente. Baba é futebol. Futebol, a partidinha de futebol informal. Não é porque a gente de tem audiência na Bahia toda. Verdade. Ou no No Brasil Brasil todo. todo. Então, gente, Graças a Deus. o baba é o futebolzinho informal, aquele que a gente, às vezes, nós mulheres, a gente se reta. Vou ali jogar uma bolinha. É isso. Então, geralmente o pessoal procura o político para isso. E ele, quando procura, ele já procura com um grupo mobilizado. O que é que ele quer? Garantir o apoio. Então, assim, tu organiza isso, vê com alguém, um café da manhã, reúne o pessoal, vou marcar uma reunião, leva uma fruta, alguma coisa, para que as pessoas se sintam confortáveis, porque a gente que está no bastidor, as pessoas cansam. Então, ela vai ali, eu vim prestigiar fulano, aí vai reclamar do transporte. Então, se tiver oportunidade de garantir o transporte, faz isso. E a mobilização, ela vai lhe dar, por exemplo, um panorama, porque vai dizer, olha, tem X pessoas que já garantiram a ida, porque a gente filtra. Confirme presença, uma mensagenzinha, você tira de letra. Sim. O problema é, se o político acha que não deve investir nisso, ele vai ter a reunião dele esvaziada. E a mobilização, ela também é um indício de sucesso ou fracasso de um projeto político, né? Então, o cara que se nega a fazer isso e ter esse termômetro em mãos é como, fazendo uma analogia para fora da mobilização, é como um político que não acredite, por exemplo, em pesquisa. É o cara querer tampar os olhos, né? E essa mobilização, esse movimento que ele consegue fazer no offline, ele conta muito como um termômetro. E quem se recusa a fazer isso e a investir em mobilizar, dar apoio a essas pessoas, ele provavelmente está perdendo um momento ali onde ele vai conseguir entender onde ele está falhando, onde ele está indo bem, né? Porque o pessoal ainda é insubstituível e as pessoas elas precisam o que a gente entender precisa isso. entender é o seguinte, o marketing está no todo. Sim. No complemento, é a pesquisa com a mobilização, com a gestão da rede social, né? Todo esse processo é o marketing. O marketing é isso. O marketing não é só a rede social, é todo porque conjunto. Tem gente que acha que o marketing é cuidar do WhatsApp. Tem gente não que, é assim. Tem gente que tá assim. fechando em casinha o marketing, né? Como se fosse só o que sai aqui, cara. E não é. Não é. E assim, o feedback dos eleitores, ele é super importante. E a mobilização consegue filtrar isso. Extrair, né? Extrair isso. Então, assim, é muito complicado quando o político, por exemplo, ele não entende que a reunião de equipe é importante, que ele precisa reservar um tempo para ouvir essas pessoas que estão lidando diretamente com o eleitor dele, porque a gente sabe que isso acontece. Sim. A gente sabe que tem político que não quer sentar para poder ouvir nada. A verdade. Então, assim, ele fica naquela coisa de agenda cheia, e você não consegue, por exemplo, dizer, olha, você está com um problema em tal lugar. Aí, quando o resultado vem, que não é um resultado satisfatório, aí a culpa é de todo mundo. Mas a comunicação não funcionou. A comunicação não funcionou, não alcançou. Claro, amigo, você não ajudou a comunicação a funcionar. Não se ajuda. Você não ajudou, como é que ela vai funcionar, cara? Você já tem a sua imagem, você tem uma série de porta-vozes ali, de pessoas que podem agregar isso, que podem disseminar isso, porque, assim, a equipe de mobilização, ela pode ser pequena, como, por exemplo, eu trabalhei sozinha em 2024 na mobilização, mas, como eu falei, tinha um grupo de pessoas que eu já sabia que estavam ali na linha de frente e que eu podia, de repente, olha, isso aqui vai alcançar, por exemplo... Você formou líderes para que eles Exatamente. Então, essas pessoas, elas já recebiam material em primeira mão, eu conseguia tirar dúvida, a gente tinha um grupo também, então, às vezes, eu convidava. Agora tem muito isso, né? Se o candidato aqui também não tiver, não gerar conteúdo, não gerar assunto, você não tem como mobilizar, né? Assim, não tem como carregar e inventar, né? Você não vai né? virar uma central de lamentações. Você não vai inventar, né? Isso que Paulo falou é interessante, importantíssimo. Você, nas campanhas que você participou, você conseguiu dialogar com a criação de conteúdo? Isso é importante saber aqui, porque é o seguinte, como você mesma falou, a mobilização identifica as dores, ouve muitas coisas, entende muito mais a realidade das pessoas que estão entrando em contato. Então você conseguiu fazer essa linha de diálogo com a criação de conteúdo para que os conteúdos eles viessem também com base no que chegava ali para vocês? Vamos fazer uma publicação para atingir o bairro tal,
Na porque lá estão precisando Sim. disso. Na última campanha consegui, mas assim, já fiz campanha, já participei de campanhas em que não tinha um diálogo nem com o político em si. Você acha que o marketing desconecta um pouco dessa Ah, questão de mobilização? sim, às vezes. Eles o marketing não, né? O pessoal É, que cuida da rede social lá, porque assim, porque é o que eu digo, o marketing é todo ele o Sim, sim. contexto. todo o Então, não adianta. Quem processo. fala em marketing tem que compreender que a mobilização está dentro do marketing. Sim, sim. A verdade é assim, Paulo, muitas pessoas, elas não veem a mobilização como algo específico para a campanha. Ela vê que tem aquela pessoa que chama a gente. E aí acha que todo mundo da equipe que está ali integrando a coordenação, seja o que for, Tem essa obrigação. tem essa obrigação. Então, assim, dificulta muito, muito esse trabalho distante com o marketing, com as sequências de postagem, para você de não saber o cronograma, do mobilizador não saber o que está acontecendo na campanha, não ter um alinhamento. Isso é frequente, não é uma coisa que, tipo, é um caso, não. É muito frequente. Fazem a campanha e acham assim, ó, vamos fazer uma reunião em tal lugar, só chama o povo. Deixa a mobilização só para Só para chamar a chamar gente para pessoas. reunião. E 2024 foi um exemplo muito bom, porque isso transformou para a gente o estilo de mobilização que a gente fez, transformou em voto. A gente conseguiu, por exemplo, aumentar engajamento no Instagram. Por quê? Porque as pessoas acham que o algoritmo engajamento é só curtida e comentário. Mas as respostas no direct fez muito isso, porque as pessoas falavam e elas eram respondidas. Estavam Elas retornando sempre à exatamente rede, né? estavam sempre retornando. Então, elas estavam compartilhando. Quando elas viam, por exemplo, algum post, alguma coisa, elas traziam também, por exemplo, do adversário. Então, olha, ele está se passando isso, de imediatamente já era um feedback que a mobilização tinha. Só que tem muitas campanhas que não entendem a importância disso. E aí é muito interessante você pensar que talvez o mobilizador, fazendo uma boa filtragem, porque também a gente não pode colocar todo mundo no mesmo patamar. Não. Tem gente que vai mobilizar bem, que vai se interessar pelos dados e vai trazer informações consistentes, e tem gente que vai mobilizar, como você falou, né? Chamar para reunião. É diferente. Quando o mobilizador ele é um mobilizador de verdade, ele entende do que ele está fazendo, ele transforma aqueles dados que ele tem acesso ali diariamente em informações que dão base para que a campanha ela possa dialogar de forma mais efetiva com as pessoas. Então, assim, pô, que adianta o mobilizador ter ali boas listas de transmissão bem construídas, onde as pessoas estão falando de saúde, e aí, de repente, o candidato está lá bombardeando essas pessoas com vídeos que falam sobre outra coisa, sobre educação. Às vezes a educação não está sendo um calo. Sobre a né? passagem dele em Umbaba. Pois é. Então, assim, Aí a gente essa sinergia eu acho que é extremamente importante e ela facilita demais. Se você realmente se alinhar enquanto criador de conteúdo com um mobilizador, cara, a potência que isso pode converter para dentro da campanha é uma coisa absurda. Vai naquilo que a gente falou, né? A gente vai falar o que o público quer ouvir. A gente vai falar, quanto mais você fala o que o público quer ouvir, mais conectado você Sem está. desconexão, né? Aí pensem comigo, o pessoal vai para uma reunião, digamos, uma reunião ampliada, que tá vários segmentos. E aí você filtra aquele contato. Para quê? Para mandar um link de Instagram, essa pessoa também segue o político lá. exatamente. Obviamente que a gente faz isso para dar uma engajada e tal. Mas essa pessoa, quando ela deposita o contato dela ali, ela quer um retorno, ela Exato. quer algo em troca, porque as pessoas, na verdade, elas querem isso do político. Não quer só que o cara fique falando dele, porque você mandar só link é falar só de você. Quem gosta de bater papo com uma pessoa que só fala de si? E aí elas estão nos grupos também. Então, se você vai usar uma lista de transmissão para falar no contato privado dessa pessoa, você está estabelecendo um relacionamento com ela que vai gerar uma demanda e você tem que ter, de fato, se vai se propor a isso, vai ter que ter gente para poder fazer, porque senão a pessoa vai tomar aversão, vai tomar raiva. E aí, se de repente ela entra em contato com um político que minimamente responda, que tenha que dê esse retorno a ela, acabou para você. Acabou. Então, o ideal é Ô, esse. tristeza. Olha, se eu penso Porque a maioria hoje, infelizmente, ainda Infelizmente, cai nesse buraco aí. Eu me lembro que, para as pessoas entenderem o poder da mobilização, eu era assessora de um mandato na cidade, em Alagoinhas, e aí a gente, uma das bandeiras, né, e tal, e aí a política da época fez assim, a gente vai fazer um encontro, mas é um encontro regional.
O território que Alagoinhas está sim. inserida é um território que tem 20 municípios. 20 É uma região. Cada E um, aí- cada um chama de um jeito, cada um fala de um Exato. jeito. E aí falou assim, entregou para a assessoria na época, disse assim, olha, vamos mobilizar o território, as mulheres do território. Tá bom, bora. Só que isso era uma segunda-feira para o encontro ser na outra segunda. É isso aí, vamos fazer um milagre aqui. É o que tem. Mas é isso, vamos. Então, o que a gente tinha? Base, dados. Pegamos, né? Todas as mulheres que a gente tinha de inúmeras reuniões. E aí, mais um pulinho do gato, ou seja, o mais famoso Um insight, segredinho. o segredo. Tem gente que não vai olhar o WhatsApp, tem gente que não gosta. E tem aquela pessoa que gosta de massagem no ego. Ligue. Ligue para a pessoa. A ligação é impossível ignorar. Dá trabalho. Tem gente que não gosta, por exemplo, tem gente que prefere. Respeite, conheça quem você está dialogando. Então, assim, ó, eu liguei, a pessoa não atendeu, já tem um WhatsApp dela, manda um oi, se identifica. Não é oi, fulano, com a foto de um político sem dizer o que é. Tudo é Ou só estratégia. colocar um oi, bom dia. Oi, Aí bom dia, para esperar. fala logo, meu filho. Para esperar a pessoa responder, oi, quem é? Não, olha, aqui é fulano. E esse político que gosta de mandar um bom dia para aquela lista de transmissão toda dele, para poder chamar a atenção. E as pessoas que vão conversando, eles vão puxando a conversa. O que você acha disso? Eu não sei, eles conseguem? Porque eles mandam na transmissão bom dia, deixa o contato lá, o povo fica com ódio, e bloqueia, não quer conta. E depois, se você entrega a sua lista de transmissão para o mobilizador, a gente escuta cada coisa. A gente que tem, nós temos ética, então a gente não vai dizer o que as pessoas falam. Não pode, o horário não pode, o horário não permite. Não permite. Nós né? não queremos derrubar Não essa queremos gravação. A live não pode cair. Então, assim, somos nós que depois vamos lá ver essa conversa do bom dia que o abençoado político mandou e depois não disse mais nada. O que as pessoas dizem? E não é coisa pouca, não. É simples. É só imaginar, olha, se eu não vou dar conta Sim. de estabelecer a conversa ou o contato, nem que seja breve, para finalizar, não faça. Isso é importante também. Isso aí é um insight importante para as pessoas. É importante você entender até onde você alcança fazer o trabalho de mobilização para você não planejar largo e cortar estreito, né? Exatamente. Porque assim, o que adianta você querer fazer uma mobilização de manual se você não vai ter estrutura para fazer essa mobilização de manual e no final das contas você vai acabar deixando pessoas sem resposta, pessoas se sentindo ignoradas, Gente, isso insatisfeitas. É muito ruim. Então, quando você não pode fazer o perfeito, você também tem que medir o que você pode fazer, né? Pô, se eu só posso fazer as listas de transmissão, mandar os links e responder esporadicamente às pessoas, então a gente não promete nada além disso. Exatamente. Já para não criar uma expectativa, porque não tem nada pior do que expectativa frustrada, né? Exatamente. Então, assim, a gente chega um determinado momento que a gente tem. Você que está ali em contato com a pessoa, de certa forma, você não vai poder resolver a demanda, a questão. Porque, assim, tudo é muito urgente, né? Nem sempre o político também tem estrutura. Sim. Então, você não tem como, por exemplo, tem pessoas, obviamente, que aproveitam essa situação e dizem assim, ó, eu quero R$500, quero R$3.000. Eu também quero. Eu tô aqui com 7 contas de energia para fulano. E aí você tem que dizer, olha, não é ainda tem essas possível. questões, né? O mobilizador Você vira... nem pode fazer isso, porque Não você pode está falando fazer pelo isso, que é perfil um crime, oficial, exatamente. é um crime eleitoral, então assim, é uma coisa Então, que nem... a primeira coisa é dizer, gente, isso não existe. É. E aí é o momento de você ter aquela respostinha automática que pode, inclusive... É um trabalho até de educação, de né? Para educação, o eleitor. que você pode fazer, inclusive, no próprio WhatsApp. Você deixar lá olha, pronto, né? pronto Uma e dizer, olha, mensagem. infelizmente, isso não é papel do A político. lei eleitoral, tal, Exatamente. Essas Ok. mensagens, elas são interessantes quando você monta uma equipe, né? É. Sim, sim. Até para padronizar, porque às vezes o cara dá Perguntas uma frequentes, resposta você bota a e aí resposta ele não frequente. entrega 100% da mensagem que você queria que entregasse, né? Então é Exato. legal também ter esse Aí- padrão, né? Essa Aí, padronização. só para concluir essa questão desse encontro territorial, então a gente foi um final de semana, então era ligando pra gente, era tudo. Enfim, foram 400 mulheres numa segunda-feira Fez de milagre, manhã. Uma Fez semana. milagre. Operou o Foi. milagre. Por quê? Porque não foi somente o contato de dizer, olha, você está convidado com card, não. Era a confirmação de presença. Você precisa de quê para estar? Porque era deslocamento para outra cidade. sim. Então, olha, vai ter almoço, vai ter isso. Deixar É claro. uma mobilização real, né? Claro, então assim, o que eu deixo de mensagem para as pessoas que vão querer estruturar a mobilização em suas campanhas vai montar a equipe, monte a equipe para fazer isso, dê condição de trabalho,
obviamente, porque não é dizer, eu entreguei o WhatsApp e o Instagram a alguém e só responder, isso é mobilização, não. Né? A gente está falando de. Se a gente for utilizar os exemplos de grandes mobilizações, a gente vai ter diretas, né, que tem o movimento feminista, Sim. uma série de tantas questões que juntaram pessoas em favor de uma causa e numa campanha em favor de eleger alguém, de se eleger, de eleger o político. Então, ó, dê condição de trabalho para a equipe. Monte uma equipe com 2, 3 pessoas, mas que estejam comprometidas. Não dá para você botar uma pessoa para trabalhar com o WhatsApp e ela dizer, eu não suporto o WhatsApp, eu não quero estar no WhatsApp. O WhatsApp, nesse momento, é o trabalho da pessoa. É o cara que ninguém quis em lugar nenhum da campanha você colocar no WhatsApp, pronto, você se afundou. Você se afundou porque ele já não gosta de responder. Ah, não, porque fulano é bom de WhatsApp. Ele é bom no WhatsApp dele, conversando com a galera dele. Ah, Bom de mandar figurinha. Fulano não sai do WhatsApp. Óbvio, ele tá conversando com um amigo, ele tá conversando com um parente, ele tá falando, fazendo o que ele Atendimento gosta. às pessoas é Ele outra não tá falando história. sobre político, ele não tá ouvindo o xingamento que a gente escuta, ameaça. E ainda tendo que dar risada. E ainda né? tem que ser muito simpático. Saúde mental, vai pra Eu cá. terminava, por exemplo, as ações de mobilização e ia dizer assim, ó, eu não quero falar com ninguém no WhatsApp, no meu. Sim. Mas se a pessoa me mandar um oi no celular, que eu falo, eu respondo na hora. Mas assim, eu, por exemplo, Silvana, as minhas amigas mesmo jogam para Cristo. Por que você não fala? Não, porque para mim o WhatsApp é ferramenta de trabalho. Já foi. O WhatsApp é a minha sala de trabalho. A minha sala de trabalho. Quer falar comigo? Me chama pra tomar uma cerveja, né? Vamos sair desse ambiente. Mas é isso. Então, quer estruturar sua campanha, quer colocar, a mobilização é muito importante. Né, para a gente finalizar, dizer que não é um trabalho simples, não é somente chamar pessoas e lotar um espaço, porque assim, a gente até consegue. A gente consegue, se vocês quiserem, por exemplo, mobilizar aqui, fazer um ano do Muqueca de Política, vocês colocam 100 pessoas, 200 pessoas em um ambiente tranquilamente. Agora, o que é que essas pessoas vão fazer depois disso? Então, uma coisa até que a gente não retomou, só para concluir, que você falou importante, Paulo, não adianta esperar os 45 dias. Não conte com mobilização de 45 dias, que não dá certo. Você não está falando com a pessoa há tanto tempo, você vai chegar em 45 dias, mandar um card dizendo que você é candidato primeiro e depois vai mandar o seu número. Ela vai votar em outra pessoa só de raiva. Exatamente. Só de raiva. Com certeza. A gente vai chegando naquele momento do Sim, programa. Esse programa teve pimenta nas ideias, mas teve muito pouca polêmica, né? Não pode ter polêmica. Vamos polemizar agora. A pessoa de Por mobilização favor, tem que Paulo, ser... você que é o Nós temos o esse mestre. quadro que é o Pimenta Malagueta e o Pimenta de Cheiro. Sim. Onde você vai ter que nos entregar qual é a rede social, qual é o político Pimenta Malagueta, aquele que é quente, Sim. que é bom, que é retado, e o Pimenta de Cheiro, aquele que... Cheiro. Cheiro mole. Aí eu vou falar isso, ninguém vai querer que eu mobilize nada, mas... Mas aí, ó, Mas você diga, tem que... não, você tem que dizer, aí você tem que dizer que... pimentinha malaga de cheiro, tá precisando de uma mobilização. Pronto, mas é exatamente Mas é bom isso. que ele- Mas você já fala Você e já já vende seu mostra peixe. logo que tá já fala e já ruim. vende seu peixe. Brincadeiras à parte. Assim, eu gosto muito de acompanhar a rede social e observar de fato. Então, assim, são poucas pessoas. Eu acho que, não vou dizer que é tão ruim, mas que eu acho que ainda não está num... Vamos ver aqui uma polêmica para nossa, para ver se dá uma engajada. Eu Joga acho aí. que é a ACM, Neto. Ô, Paulo, Ele dá pra fazer um compilado, né? Tá. De quantas vezes esse rapaz foi citado aqui. Ele tá Uma das grandes críticas, Tá uma das muito- tá grandes muito ruim esse críticas negócio da só de campanha 2 em 2 passada anos. dele foi exatamente a mobilização. Né? Eu já ouvi muito isso. Bora, Diz que CM. ele chegava na cidade, mobilizava, botava palco, mas quando ele saía, a cidade estava toda desmobilizada. Não tinha Não pós. tinha nada, não tinha um pós Nada. cidade. Então, assim, era uma reclamação que me falavam, mas muita gente da cidade Sim. me falaram. Você concorda com isso? Concordo. Inclusive, é muito complicado, inclusive, chamar e convencer as pessoas a irem para vê-lo, porque essa ausência nessas lacunas As de pessoas já tempo, sabem que não... e, obviamente, a gente está com as pessoas que têm acesso à informação e que fazem o julgamento assim como a gente faz. Eu sempre digo isso. Olha, se a gente está julgando a rede social de alguém, quem está também atrás da tela faz a mesma coisa. Só vai aparecer agora. Então, precisa de um pouco mais de presença. Eu não estou dizendo que é ruim, mas que precisa... bombar. Falou, mas entregou o ouro aí, tá vendo? Entregou o ouro. Pois é. Tem que ter Pois é. presença. Pegou aqui. Quem quiser, pega a dica. Quem não quiser... A dica Porque, tá aí, né? assim, olha, um outro político também que está tentando se movimentar, mas que tem um engajamento
fraco, Caiado, né? Também nessa mesma linha, que poderia estar. Então, vai esperar o quê? Chegar na efervescência para começar. As pessoas têm aversão. Isso. Então, vai começar a dizer, só está fazendo isso agora, porque é Época de período eleição, época de eleição. oportunismo. Não, gente, vai lá, começa a postar, interage com as pessoas, dê as pessoas. Coloca um molho, né, pô? É exatamente. Baiano. Caiado eu não digo tanto, tá lá e tal, mas o Mas baiano. Caiado tem esposa baiana. Ele também Então tem- pronto, então. pronto. Inclusive recebeu o título de Foi. cidadão Então, baiano. tem cidadão Tem, baiano, tem tem que que, começar já a tem se que pimenta. colocar um Tem que ter molho. pimenta, tem que ter um molho. Tem que começar a se enquadrar como um bom baiano. Não dá para ficar com. Baiano é coisa quente, então tem que começar a esquentar, porque assim, o eleitor ele vai reclamar disso quando a gente for lá pedir o voto no off a ele. Entendi. Fulano não aparece. E a pimenta malagueta, aquela pimenta boa. Ah, Rede boa mesmo, rede que vale a boa. pena seguir. Tem várias. Dê umas Aqui a dicas moqueca aí. de pimenta é uma rede boa. Tá ajudando muita gente. Sigam, porque eu mesmo sou assídua. Não, assim, aqui na Bahia, digamos, Pode falar, Pode fica à falar. vontade. rede boa. Não sei, gente. Ela ficou em Tá dúvida. vendo? Tô em dúvida. Lá em sua cidade, falar quem é que isso. você indica? Quem tem uma rede legal lá? Então eu vou me restringir à minha cidade para não. Tem o vereador Luciano Almeida. Tem uma rede boa, a vereadora Luma Menezes, inclusive, tem uma mobilização muito boa. Ela tem um nicho específico. Alguns, na verdade, ela se conecta também muito bem com a audiência dela. É uma rede boa de seguir, consegue transmitir o que faz, assim como o próprio Luciano também. Eles têm vertentes distintas, Tem né? vertentes distintas e fazem uma rede Mas fazem boa social comunicação, né? muito boa. A prefeitura, não digo tanto, a prefeitura de Alagoinhas está pegando uns moldes assim de reprodução, Ih, mais como se uma, houvesse uma mais uma matriz. que tá no Copiou, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Ctrl-C, Ctrl-V, porque assim, as Mas pessoas aí acham- pode trocar pela inteligência artificial que dá tudo igual. É, pronto. Porque, assim, economiza ó, dinheiro. ó Fica a mais barato. mentalidade, nós temos 417 Bahias aqui. A gente fala assim, Isso aí. olha a Bahia, o molho, mas são 417, com cada um com sua Isso aí. personalidade. Aí eu vejo o Salvador tá dando muito certo, inclusive para mim a master, de fato, é a rede social de Salvador. Eu sigo sim, para sim. me entreter, para dar risada. Tem cada post que eu digo, não, é muito Olha massa. aí, Tá na Sérgio. Pimenta Malagueta. Na Você tem que pimenta. botar na Pimenta Ah, Malagueta tá vendo? PV. É, exatamente. A rede social de Salvador é um ícone. Mas não dá para eu pegar em Alagoinhas e tá chamando a prefeitura de prefs. Copiando, né? Copiando. Não, Cria identidade, cria sua coisa assim. É. Vou me chamar de prefeitura mesmo. Mas eu tenho aqui a minha identidade com aquele povo dali, sabe? Ou então até você deixa. Se o povo começar a chamar de pré, Aí você abraça. resolve, entendeu? mas Chama- forçar. Mas força. Você não pode forçar, né? Aí, E assim, e eu acho que falta essa personalidade, porque assim, na verdade é medo. Sim. Medo de não dar certo, medo de não engajar, porque as pessoas estão mirando É melhor somente- copiar do que É. tentar uma coisa original, porque aquilo ali deu certo. Só que aí você copia e não dá certo. Mas, é isso, ninguém faz Então, Aí você tem o pior dos dois mundos. Pois é, ninguém faz. Você não consegue nem com um político fazer campanha. Olha, deu certo o Paulo fazer campanha e Lauro de Freitas, eu vou fazer o mesmo esquema em Alagoinhas no Aí cola. pega um formato Rodrigo Manga e coloca num cara Não aqui dá. da Bahia. Vai não dá. passar vergonha, as Vai passar pessoas vão rir, vai achar que é ridículo. Infelizmente, isso tem acontecido muito justamente pelo fato de que existem muitos profissionais descolados ainda da realidade política, Sim, tomando a frente de algumas campanhas, né? Mas aí agora a gente vai pro ping-pong, sim. viu? E aí eu Vamos quero lá. que você me responda. O que é que engaja mais hoje? Polêmica, pauta ou propósito? Eu digo a vocês, polêmica. Gente, olha, basta. Fulaninho postou aqui. A mobilização é instantânea, porque você não precisa nem pensar no engajamento de alguém que se conecte ali. Automaticamente as pessoas disseminam. Quando então, você solta aquela crítica do seu cliente para oposição no Zap, aí fervilha, né? engaja demais. E as pessoas demonstram isso na internet. Vocês vejam o engajamento de páginas de fofoca, Sim. É. dos programas mais sensacionalistas, como é. Porque as pessoas estão ali, elas querem saber do real, do que está acontecendo. Então, tipo assim, olha, a vida real tem os atritos e tal. Então, chama mais atenção. Olha, fulano ali não está 100% com ciclano. E no bastidor político, então, a gente gosta da polêmica. O que é que lhe dá mais trabalho? Hum. Transformar um influenciador digital em influenciador político ou uma liderança política em influenciador digital?
A primeira opção. É? É difícil trabalhar. Assim, eu sou uma pessoa que eu defendo que o influenciador, quando chamado, ele precisa ter o mínimo de Conexão com a pauta, conexão né? com a pauta. Não dá Né? certo, Ah, fulano não, tem gente. 100 mil seguidores, vamos aqui. Gente, a quantidade de seguidor não dá liga. Eu me posiciono contra, porque assim, é um recurso, né, que você está desperdiçando, porque às vezes, o recurso que eu falo mesmo é de tempo, de produção, naquela pessoa, achando que aquela quantidade de seguidor que ela tem vai dar retorno, e não dá. Então, quando você agrega a pessoa que já tem um posicionamento, e ali você traz ela falando como Já uma faz um verdade. trabalho, O político. diferencial é outro. Então, transformar um influencer em político é complicado. Agora, a liderança a gente consegue engajar, porque quando você começa a dar voz, ela começa a demonstrar uma certa representatividade, se conecta com algum público. Você ali, então, é muito mais fácil. Agora, o influencer, eu defendo que seja aquele, vai contratar um influencer, não adianta você chamar uma pessoa que não se conecta com a pauta, por exemplo, Vai ser identitária, só barulho, né? uma pessoa branca, coisa e tal, para falar de racismo. Uma Só pessoa. barulho. Só barulho, né? Uma pessoa que mora, por exemplo, em Alphaville, para poder falar das dores de pernambués. Sim. As pessoas, em si já vai ser um desgaste, então eu acredito que é bom. Não tem como encaixar, né? E outra, vamos só mais uma deixa. Essa questão de números para mobilizar e tal, a quantidade de seguidor nem sempre é determinante do engajamento. Você pode pegar rede pequena em que você vai ter um alcance exacerbante e dar resultado e transformar de volta mais do que alguém que tenha a quantidade de Até porque o seguidor. assunto político é denso, né? Não é qualquer pessoa que Exatamente. vai querer consumir. E tem uma questão importantíssima quando você pensa em trazer um influencer para perto de você, que é o seguinte: ele tem 180 mil seguidores, mas você só precisa de pessoas que residem na cidade X. Quantos desses 180 mil seguidores residem na cidade X? Porque se você estiver falando com o Brasil inteiro, qual é o resultado que aquilo vai lhe entregar? Nenhum. Então você tem que ter essa consciência. O influenciador faz parte do processo político, isso é inegável, Sim. mas é preciso escolher bem e fazer uma boa triagem para você não estar falando com quem não se conecta com você. Uma dica para o pessoal de cidade pequena: pega aquele influencer com uma quantidade de seguidor que está ali conectado com ele, 3 mil, 4 mil, 2 mil seguidores, 1.000 seguidores, mas que ele consegue ter um retorno num diálogo, que É consegue... melhor 10 influenciadores de 1.000 ou um de 10 mil? Oxe, 10 de 1.000. Oxe, sem dúvida. Para fechar, Sim. a Silvana prefere mobilizar no feed, no zap ou na rua? Nos três. É essencial que sejam os três, porque nós temos audiência nos três, nós temos pessoas nos três. Inclusive, temos que ir para o TikTok, temos que ir para os outros. E, inclusive, se brincar muito, ainda deixar um bilhetinho anotado para quem ainda não consegue se interar com a Se tecnologia. puder, sinal de fumaça. Exatamente. O importante é falar. Como correio, o importante Santinho, é não falar. descarte não, porque tem ainda os idosos que Isso gostam muito do aí. santinho. Aí economiza naqueles panfletos, coisa e tal, cheio de coisa, mas deixa para a internet. Agora, um santinhozinho para poder levar para aquele tio lá da zona rural Boa. é importante. Conhecer o público, gente. Ó, não adianta chegar e dizer assim, vou mandar para Dona Josefa, lá da zona rural, um kit com um monte de papel que vai ficar armazenado na casa dela. Entendeu? Ou então vai mandar pelo Zap. Pra quê? Tem gente que funciona no Zap. Manhã mesmo tudo é no Zap. Saiu no Zap, ela já está sabendo essa coisa. Então, é isso. Vai funcionar. Então, tenta todas as alternativas. Depois faz um filtro, vê como é que... Quem é que dá o melhor resultado. Tentativa e erro. Exatamente. E aí, se começar antes, melhor. Tem que começar... Olha, era para ter começado dia 7 de outubro. Mandando, olha, quem ganhou, obrigado. E aí, Paulo? Também É a sua proposta. Eu acho que é Campanha isso. contínua. Eu não sei se eu quero fazer, mas eu acho o certo é esse. Quem ganhou diz um obrigado. Quem Sim, perdeu sim. um agradecimento, tamo junto e continua. Não é uma estrutura enorme. Não tá falando de estrutura enorme, tá falando de uma estrutura mínima Da que você possa manutenção, pelo menos né? dar manutenção a isso, porque você joga o engajamento lá pra cima, daqui a pouco você mergulha o engajamento, some Acabou. da rede. É. Acabou, Você cara. esquece aquela liderança que colou ali com você e tal. Então, olha, exato. se não quer fazer a presença na rede, não tem condição de manter uma equipe de comunicação para quem não se elegeu, vai lá visitar as pessoas, pega um domingo, continua fazendo sim. isso. Mobilizar também é botar o pé na rua. Mobilizar tem que ser na rua, gente. Quantos candidatos que depois da eleição só deram Feliz Natal e Feliz Ano Novo?
Mais nada. E se brincar, como as pessoas aprenderam a não carregar a imagem, não deve ter nem aberto. É. Silvana, foi muito bom, Muito bom, ter você um papo aqui. muito bom. Esclarecedor, muitos insights. Eu acho que quem assistir aí e ainda não mobiliza bem, já tem as bases para começar a mobilizar, né? E aí, se você quiser, deixe aí como é que as pessoas podem entrar em contato com você. Bom, Falando para assinar lá. esse tal desse contrato, né? É, para botar a tinta no papel. Pra botar aqui no papel, que é o mais Claro. importante. Não, eu agradecer a vocês, né, pela oportunidade. Eu sou uma pessoa muito de bastidor, eu basicamente não apareço assim, o trabalho de fato Não é aquele... aparecia. Não aparecia. Agora já era. Mas Agora estou mudou. na maior vitrine de marketing político do país. Então, Maravilha. vou fazer aqui. Então, o meu Instagram é silvana.a.lima, né? Pode entrar em contato lá. Mobilizadora, dê um oi, eu estou respondendo. Meu direct não fica congestionado. Direct de mobilizadora tem Não que fica, movimentar, não, né? tem que movimentar. Mas, assim, quem tiver interesse, obviamente, de conversar, de entender como funciona o trabalho, a gente não dá conta de dizer aqui, mas são basicamente 20 anos da minha vida, né? Trabalhando com política, trabalhando em campanhas. E o mais importante, conhecendo esse mecanismo que é o que dá o resultado, que é a gente. Gostando de gente, porque não adianta Maravilha. dizer que você vai mobilizar pessoas se você não consegue também se conectar com elas. Então, eu acho que o diferencial é isso. E aí é ir para campo onde tiver, estudar o ambiente, o que 2026 está for, chegando. chegando. 2026 é logo ali. Pois é, né, gente? A campanha já começou, né? A pré-campanha. Não fica esperando para quando chegar Da- janeiro, não. Daqui a um ano estaremos todos loucos, correndo atrás aí. Eu acho que um político bem intencionado, dia 7 de outubro, tinha que ter começado a pré-campanha. Já era pra ter começado. Muitos começaram. viu? Muitos Mas começaram. Quem dormir depois pergunta, por que eu perdi? Pois é. Mas é Olha, isso, quem meu. domina a rua, quem domina os segmentos, quem mobiliza bem, domina o voto. Maravilha, vamos ficando por aqui. Vamos. Até o próximo. Tchau, tchau.